Olá pessoal, aqui é o professor Danilo, professor de filosofia. Nós vamos dar início à correção da atividade que foi enviada aí pela plataforma Poliedo para vocês, beleza? A questão 1 fala o seguinte: o que é o ser humano? Para isso, essa resposta vai ser um pouco até filosófica, posso dizer assim. No caso, eu queria que vocês expressassem o que vocês acham que é o ser humano, lembrando que você também é um ser humano. Então eu quero que vocês pensem nas especificidades de vocês. De maneira geral, o ser humano é uma unidade e uma totalidade, portanto, seria inadequado se desenvolver doutrinas diversas sobre o ser humano. Então o ser humano ele é uma unidade, ele é uma comunidade, ele é um corpo físico, ele é uma entidade mental, é uma entidade espiritual. O ser humano ele engloba várias esferas que possam ser definidas como pertencentes ao ser humano. Já a questão 2 pergunta: o que diferencia o ser humano de outros animais? Ora, pessoal, essa é fácil, né? O homem tem a capacidade de quê? De pensar, de refletir, de emitir juízos. Consequentemente, essa grande característica do ser humano permitiu ele também alterar, modificar a natureza de acordo com as suas necessidades. Então, nesse processo de alteração, ele passou a produzir o que nós chamamos de conhecimento, seja um conhecimento técnico-científico ou não. E, a partir dessas experiências, elaborar conceitos e ideias que servem ao próprio homem. Já a questão 3 pergunta: de acordo com o que vimos em sala de aula, o que significa a racionalidade? A razão, a capacidade de pensar, o que é, pessoal, a razão? A razão, na prática, é o processo de reflexão, de construção de juízos, de pensamentos, é dominar e modificar a natureza ao redor do ser humano, é produzir conhecimentos, ideias, ideologias e assim por diante. Já a questão 4 inicia assim: há uma natureza que pode ser chamada de humana. Aí eu pergunto: você concorda com essa frase? E eu peço para que você explique sua resposta. Vai ser uma pergunta um pouco pessoal, mas eu posso dar aqui uma pauta de como vocês poderiam ter respondido. Como o ser humano é um animal racional e pensante, ele acaba transcendendo os limites impostos pela realidade, sejam os limites físicos, sejam os limites naturais, e cria novas realidades para si. Novas coisas, novas ferramentas, novas estruturas, bem como é capaz também de se recriar, modificando e aperfeiçoando a si mesmo. A questão 5 é uma questão de múltipla escolha. O ser humano, desde sua origem e sua existência cotidiana, faz afirmações, nega, deseja, recusa e aprova coisas e pessoas, elaborando juízos de fato e de valor, por meio das quais procura orientar seu comportamento teórico e prático. Entretanto, houve um momento em sua evolução histórica social em que o ser humano começa a conferir um caráter filosófico às suas indagações e perplexidades, questionando racionalmente suas crenças, valores e escolhas. Nesse sentido, pode-se afirmar que a filosofia, letra A, é algo inerente ao ser humano desde a sua origem e que, por meio da elaboração dos sentimentos, das percepções e dos anseios humanos, procura consolidar nossas crenças e opiniões. Essa letra A aí tá parecendo verdadeira, né? Bora para a letra B. Existe desde que existe o ser humano, não havendo um local ou uma época específica para o seu nascimento, o que nos autoriza a afirmar que mesmo a mentalidade mítica é também filosófica e exige o trabalho da razão. Não, a gente não pode comparar a mentalidade filosófica da mentalidade mítica. Então essa letra B aí está incorreta. A letra C fala: inicia sua investigação quando aceitamos os dogmas e as certezas cotidianas que nos são impostos pela tradição e pela sociedade, visando educar o ser humano como cidadão. Essa não seria a principal razão da filosofia, pessoal. Na prática, ele não empurra dogmas, mas na verdade dá uma liberdade de pensamento, tá certo? A última alternativa, a letra D, fala o seguinte: a filosofia surge quando o ser humano começa a exigir provas e justificativas racionais que validam ou invalidam suas crenças, seus valores e suas práticas, em detrimento da verdade revelada pela codificação mítica.
Novamente, eu afirmo aqui para vocês que filosofia e mitologia são discursos de naturezas distintas, então um não pode servir para justificar o outro, tá certo? Dessa forma, a única alternativa que estaria correta nessa questão seria a letra A. A filosofia é algo inerente ao ser humano desde sua origem e que, por meio da elaboração de sentimentos, das percepções e dos anseios humanos, procura consolidar nossas crenças e opiniões. E a última questão fala o seguinte: como o ser humano controla seus instintos animais? Explique. A questão já está afirmando para você que os seres humanos têm sim instintos animais. O ser humano, pessoal, por ser dotado de raciocínio, ele vai conseguir algo que nenhum outro animal vai conseguir na natureza, que é limitar e suprimir os seus instintos. Então, ao pensar e escolher, ou seja, usar a razão, a racionalidade, o homem pode escolher obedecer ou não aos instintos animais que compõem a sua natureza. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de comentar aí as suas dúvidas, os seus questionamentos. Assim que possível, eu e o professor Danilo vou estar aí ajudando vocês. E para a próxima semana, eu espero que vocês façam uma pré-leitura aí do próximo capítulo, já se preparando para as novas discussões que estão por vir. Desejo uma ótima semana para vocês e até mais!